A senhora pode me dizer o nome, a data de nascimento e o local de nascimento, por favor? Eu nasci na Alexandria, 3/8/38, tá? Alexandria, Egito. Meu nome é Silvana Radetic Tinelli. Certo. E Silvana, conta um pouco sobre a sua família. A sua família já estava em Alexandria há bastante tempo. Qual que é a história da Estava família? na Alexandria há bastante tempo. Eles, aliás, meus pais tinham nascido lá. Meus avós vieram da Itália. Um veio da Áustria e outro veio da Itália. E meus pais. E da minha mãe, também eles vieram da Itália. Mas ela nasceu lá. Eles casaram e depois a gente nasceu. Três. Mas, E, ó, eu não sou judia, tá? Porque a Ilana porque era o segundo casamento do meu pai. certo. A família da senhora é cristã, então, imagino que católica, Cristão. É isso mesmo. pelo lado italiano, né? Do lado cristão, tá tudo cristão. Certo. Então, basicamente, uma família de origem italiana, austríaca. E por que que eles foram para Alexandria, Silvana? Foram para negócios, foram para trabalhar. Acho que foi trabalhar em Canal de Suez, que naquela época era, e minha mãe, não sei. Eu acho que eles vieram para lá, tá? Imagina assim, em busca de melhores oportunidades, basicamente. Ter oportunidades. Eles vieram, depois nasceram, porque eu acho que o Egito, naquela época, era uma coisa de imigração, né? Porque tinha franceses, ingleses, tá? Tinha muitos judeus. E a família tinha mais ou menos que posição social, Silvana? Era uma família de classe média? Qual que era a história? Era ser mais média alta, né? Porque a gente vivia bem, vivia muito bem, a gente frequentou as melhores escolas, até que a gente foi embora. Foi embora quando eu tinha 17 anos. Tá, 17 anos. Então, a senhora viveu bastante tempo em Alexandria, né? O que que a senhora se lembra, assim? Tem alguma lembrança forte? O que que te vem à mente quando você pensa em Alexandria? Bom, eu me lembro do Egito. Eu, com minhas irmãs, a gente ia para a escola, era uma vida completamente diferente dos jovens de hoje, né? A gente ia no cinema uma vez por semana, se a gente ia, e a gente não tinha tudo que os jovens hoje têm. Era uma vida muito mais sacrificada, vamos dizer, como juventude. Meu pai e minha mãe separaram e eu vivia com minha avó. Então, eu ia ver meu pai, eu ia ver minha mãe. O Egito, o árabe é uma pessoa, vamos dizer, muito. Eles são muito hospitaleiros, tá? Os egípcios, e são muito humildes, tá? Quer dizer, a gente não falava árabe com os empregados, Certo. entendeu? Isso era uma coisa. Depois, quando veio Nasser, Mohammed Naguib, tudo isso mudou. Que mandaram embora todo mundo, tanto que nós fomos embora naquela época, em 57. Certo, certo. Antes da gente chegar em 57, então a senhora falava árabe fluente? Como que era? Não, falava árabe, falou, agora eu esqueci, mas eu entendo mais ou menos. Mas falava um pouco de árabe, a gente estudava pouco. A gente estudava inglês, francês, quem quiser italiano. Eu fui na escola Girard, francês, e depois fui na Scotch School for Girls, onde eu estudei, peguei meu diploma. Quando eu viajei em 17, depois eu estudei línguas. Que, que aos 17 anos, então, você tinha Eu estudado na vim para o escola? Brasil de navio, nós viemos de navio com minhas irmãs, e onde eu vi aqui, para mim era uma aventura. Deixar o Egito não me deixou triste, porque os últimos 2 anos eram muito sacrificados, muito tristes. Então, meu pai tinha ido embora, ele achou um emprego numa multinacional e nos chamou. Nós fomos de navio, passamos para a Itália, ficamos uns dias na Itália e depois da Itália fomos para lá.
E a senhora disse que estava difícil esses últimos 2 anos, né? Por quê? O que estava acontecendo, Silvana? No Egito, bom, tinha essa galera, todas as famílias iam embora, eles estavam confiscando todo o dinheiro dos judeus, dos italianos, eles estavam tomando conta das casas. Foi uma coisa muito tumultuada, né? Eu sei que minha mãe, no segundo casamento, era casada com um judeu, chama Samuel Saleh. Então, ela estava na França com o marido em Paris. Ela não podia mais voltar. Então, toda a casa dela, tudo foi confiscado. Do marido, dela, tudo. Entendeu? Então, era uma coisa muito, muito triste que estava acontecendo, né? Por ser estrangeiros, né, digamos. Para os Qual era a estrangeiros. nacionalidade de vocês? Vocês tinham nacionalidade egípcia, italiana? Italiana, italiana. Certo. Então chega a 57, a família deixa o Egito, né? Você tem 17 anos. Você sabia alguma coisa sobre o Brasil? Como que foi essa ideia? Assim, você falou que Nada, era uma nada, não sabia aventura. nada, vi, era jovem, cheia de vida, queria, para mim era uma aventura. Quando eu passei na Itália aquela semana, eu queria ficar na Itália, mas meu pai quis que a gente viesse, então a gente veio aqui. Meu pai me pôs num diretor para aprender o idioma, e a gente começou a estudar, a gente falava francês, inglês, italiano, um pouco de árabe, então era mais fácil para nós. E depois a gente começou, depois de 10 meses, tá? Eu casei. Encontrei um italiano, eu casei com o italiano, que é o Tinelli. Entendeu? Então, comecei a fazer a minha vida. Para mim, o Brasil foi uma coisa maravilhosa. Para mim, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa, porque eu fiz minha vida aqui, eu tenho um filho, o brasileiro é encantador, temos a música, temos o sol, temos a samba, temos o brasileiro de coração aberto, não tem guerras, não tem nada. Temos um pouquinho a política que não funciona, mas tudo bem. Certo. E vamos falar só um pouquinho mais sobre esse momento, né, da viagem. A família, porque algumas famílias judias, por exemplo, eu sei que não é o caso da senhora, mas algumas famílias judias tiveram ajuda, né, da Hebrew Immigrant Aid Society, por exemplo. A família de vocês teve alguma ajuda institucional para mudar para o Brasil, ou vocês foram por conta própria? Não, por conta própria. Meu Certo. pai fez tudo. Estava lá, ele estava já no Brasil e ele fez tudo. Nós fizemos tudo. Embarcamos, não podia levar dinheiro, não podia levar nada. A gente levou nada. Entendeu? E foi uma Chegamos, saída assim, nada. foi uma saída assim violenta, né? Porque não poder levar nada, né? Ser revistado na entrada do navio, como que era isso? A entrada do navio foi que limpava, você não podia levar nem joia, nem dinheiro, nem nada. Então você embarcava no navio, foi o navio de Alexandria para Gênova. E de Gênova, nós pegamos, ficamos uns dias de Gênova, fomos para o Brasil, com a linha C, me lembro. E se assentaram em São Paulo, imagino. Santos, descemos em Santos, onde é, e de Santos meu pai veio nos buscar e fomos para São Paulo, onde meu pai tinha alugado um apartamento, onde a gente foi ficar lá. Certo. E Silvana, você falou da língua, né? Mas que mais que foi difícil? Assim, tem algum costume brasileiro, comida, clima, tradição, alguma coisa que a senhora estranhou? Não, Nada. olha, não. Não, porque a gente em casa faz a nossa comida. Comida brasileira é ótima. Então, a gente costuma se acostumar a tudo, ao idioma. Tanto hoje, até hoje, que eu sou 50 anos, eu falo com sotaque italiano. E todo mundo já sabe que eu sou estrangeiro. Imagina. E chegando então em São Paulo, 1957. Chegando em São Paulo, a gente começou
Diogo, a gente era jovem, para nós era tudo uma aventura, tá? O Egito era uma coisa, você não podia sair mais sozinhos. Aqui era a liberdade. Eu ia a pé até o escritório que meu pai tinha me arrumado um presidente de uma empresa para aprender a língua. Eu fui trabalhar lá. Para mim, eu acho, para mim, para minhas irmãs, a gente casou às 3 e 11 meses. Um Certo. casou com o judeu, outro casou com o francês e eu casei com o italiano. Entendeu? Então foi uma coisa. Aqui, bom, casei, trabalhando, meu marido trabalhou, começou a trabalhar, tive filho, estou bem de vida, estou continuando a trabalhar, fui publicitária, eu tive por quase 15 anos uma agência de publicidade, agora eu tenho o meu YouTube, tenho um canal no YouTube e continuo trabalhando. Certo. E, Silvana, naquele primeiro momento, vocês ainda falavam do Egito? Vocês se sentiam egípcios no Brasil? Como que era essa relação com a identidade do país onde você tinha nascido? Bom, eu vou te falar. Não tinha nenhum remorso, tá? A gente estava muito feliz de ter saído. Só que, quando eu casei para a segunda vez, que foi em que ano, não me lembro, meu marido depois morreu, 25 anos de casado, infelizmente morreu. Depois de 3 anos eu casei e eu reuni 20 parentes que estavam na Itália, e 20 amigos, e aluguei um barco e nós fomos para o Egito, que foi uma viagem muito divertida. Eu fui rever onde eu vivi, na Alexandria. Eu vi todos os as minhas lembranças em miniatura, tudo pequeno, porque as imensidões do Brasil é tudo em miniatura, as ruazinhas, a casa onde eu morava, a prainha que a gente ia de menina, eu vi tudo pequeno. Vi muita pobreza. Nós fomos, nessa viagem, fomos escoltados de seguranças árabes que nos escutaram, faziam escolta em cima do ônibus. Então, depois ficamos no Cairo e depois fomos fazer a descida do Nilo, que isso não tinha feito na época que eu estava no Egito. Eu fiz porque quando eu era muito jovem no Egito, eles não te deixavam viajar, as meninas, entendeu? Eu vivia com minha avó, então, eu fiz a descida do Nilo, onde eu vi aquele grandioso Egito, que é dos faraós, toda a cultura egípcia, que era uma coisa que até hoje é uma coisa que é uma pena que até hoje a cultura egípcia pena que pararam, como a Grécia, como o Egito, pararam nas coisas, mas foi uma viagem maravilhosa. Eu quero voltar no Egito para refazer essa viagem com meus netos, que eu tenho 3 netos, homens, Lorenzo, Stefano e Vittorio. Eu quero voltar para eles verem. Imagina que quando nós fomos na tumba de Tutankhamon, não me lembro, 15 dias depois entraram e fuzilaram todos os estrangeiros. Você se lembra? Sim, acho que no templo de Hatshepsut, eu acho. Então não é seguro, não é um país seguro. E Silvana, você se sentiu em casa? Qual que é a sensação? Porque você já tinha saído há muito tempo, né? Você sentiu assim que estava voltando para o país natal da senhora? Como que é A sensação de voltar na minha casa Isso, foi voltar ao muito Egito. estranho. Muito, muito triste, muito triste. Muito triste porque eu vi tudo tão pequeno, tão pobre. A senhora que estava morando no nosso apartamento, imagina que o zelador era o mesmo, sem dente,
que me reconheceu, chamava Mohammed, e me reconheceu. Bom, não tenho saudade. Só que eu quero voltar a fazer o Nilo com meus netos, para mostrar o que é a cultura. Mas não é, então, um país com o qual a senhora se identifique, assim, da identidade? A senhora se diria talvez mais italiana do que egípcia? De jeito, sempre fiquei italiana, sempre fui italiana, e não me identifico de jeito nenhum. E chegando no Brasil, por exemplo, nos anos 50, os anos 60, sua família tinha contato com outras pessoas que tinham vindo do Egito? Não. Não. Minha mãe, sim, porque eu morava com meu pai, e minha mãe estava no Rio, e ela tinha todos os parentes. E nós aqui, em São Paulo, não, a gente não conhecia ninguém. Ninguém. Nem egípcios, judeus, cristãos, muçulmanos, ninguém? Nada. E imagino também, então, que não tinham contato. Nada. Depois da minha irmã, que casou com o judeu, então começamos a ver as pessoas. Qual que é essa irmã? É a Ilana? Não. Não. A Ilana é a quarta irmã, que é de outra mulher, tá? Que era judia. Mas a Ilana nunca frequentou, porque é um pouco católica. Ela estava aqui almoçando comigo. Certo. A Ilana e a Tatiana estavam também. Certo. E qual que é essa que casou com um homem judeu? Ela morreu, infelizmente, o ano passado. Que pena. Chama Eneide. Tá certo. E então eu ia te perguntar, por exemplo, se a senhora mantém alguma tradição egípcia, se a senhora come, não sei, molokhia, ou ouve música egípcia, então imagino que não. Adoro né? comida egípcia. Tem um restaurante aqui, muito restaurante, que se chama Arábia, eu encomendo sempre comida árabe. Comida árabe em geral. Adoro comida árabe, como adoro comida japonesa. Então, mas adoro comida árabe. Mas não é uma coisa que a senhora faz. Tenho uns amigos mais libaneses aqui, que são libaneses. Eu tenho vários amigos libaneses. Mas isso por acaso ou porque tem alguma familiaridade, por virem da mesma região? Não, por acaso. Por acaso. Agora, falando com minha mãe e meu pai, eles lembram a época do Egito como maravilhosa. Tá? Minha mãe falava, nunca como o Egito, mas a vida deles foi diferente da nossa, né? Nossa, começaram as guerras, começaram eu me lembro que a gente vivia a Sidi Gaber, e a gente vivia perto de um campo militar. Esse campo militar, de vez em quando, tinha umas bombas, foi feio para os egípcios. Eu acho que hoje são mais, não sei, não quero falar política, mas eu acho que hoje eles são mais pobres, né? Do que eram naquela época. Aquela época tinha muito trabalho, porque tinha as multinacionais, tinha os franceses, os ingleses, os italianos, entendeu? Todos os judeus, as grandes coisas judaicas. Hoje foi todo mundo embora. Certo. E vocês trouxeram alguma coisa? A senhora comentou, né, que não podia levar nada no navio, mas vocês conseguiram trazer alguma roupa, alguma coisa que guardou de lembrança? Nada, uma malinha cada um. E não sobrou nada dessa época? Deixar tudo. E minha mãe, que nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Vontade de voltar? Bom, minha mãe tinha vontade de voltar, assim, a casa dela, né? Você viaja com 2 malas. Você vai para Paris, ela estava em Grasse, porque o marido dela tinha um problema no pulmão, que era o Samuel Salem, o judeu, tinha um problema no pulmão, e de Grasse, ela nunca mais voltou. Imagina nunca mais voltar na tua casa. Certo, era uma coisa pendente, né? Imagino que gerava muita insatisfação com o Nasser também, né? Com o governo do Egito. Foi um déspota, foi pesado. Foi pesado. E a senhora mencionou os netos, né? Porque às vezes acontece da terceira geração começar a se interessar um pouco mais sobre as origens, né? Esses seus netos têm algum interesse pelo Egito ou não é uma coisa que aconteceu?
Tem muito interesse, eles querem ver as múmias. Mas eles querem ver as múmias. Quando eu levei eles para Paris, que nós fomos no museu, eles queriam ver as múmias. Né? Então, eles querem interesse do Egito. Eles têm. E eles Meu entendem. filho, quando eu fui com meu filho, porque no Egito, quando eu fui no barco, estava meu filho com a esposa dele, com a namorada, era a namorada ainda. E meu filho se emocionou quando eu mostrei a casa que eu morei. Ele falou, mas mãe, que pobreza, não? Eu falei, tudo pequeno, era tudo pequeno. O elevador era aquele com o dinheiro, com o gettone, funcionava com aquela moeda, sabe, que você punha O no elevador elevador do prédio? do prédio. Funcionava com uma moeda. Então tinha uma moeda especial, furada assim, que você punha. E Ilana, você mencionou um canal de YouTube, né? A sua carreira em publicidade. O que que a senhora faz hoje exatamente? Eu tenho um canal do YouTube onde eu tenho conteúdo de cozinha, de arte, de viagens e de entrevistas. Certo. Então, entra no canal do YouTube, Silvana Tinelli, você vai ver. E essa pintura atrás da senhora é sua ou é coincidência? Não, não, um amigo, é um grande pintor daqui do Brasil. Eu pus no computador porque é mais iluminado, em vez de falar no telefone, né? E eu faço minhas entrevistas sempre aqui. Mudo do quadro, mas faço minhas entrevistas daqui. Certo. E então, só para encerrar, Silvana, tem alguma coisa assim que a senhora se lembra e que eu não perguntei? Talvez alguma lembrança de Alexandria, alguma coisa que seja importante para a senhora, que a senhora poderia dividir comigo? Olha, eu vou te falar, eu não sou judia, mas eu estou seguindo, que tem no Facebook, tem uma coisa que é Les Juifs d'Égypte. Tá? Você pode entrar que você pode ver. Então, lá, eu leio, então eles mostram como ficou a praia, a nossa praia, que chamava Stanley Bay, que é tudo em inglês, né? Stanley Bay, Abukir, nós fomos para Sharm el-Nessim, as praias. Isso são coisas que eu fui. Bom, a Corniche, tinha na Corniche, né? A senhora estava falando do Corniche, né? Eu fui a Alexandria uma vez, eu me lembro que tinha muitos gatos, né, de rua. Então, a gente passeava pela Corniche, na Corniche para ir para a praia, que era Stanley Bay. Então, a gente descia Sidi Gaber e ia para Stanley Bay. E eu achava que era uma eternidade, porque a gente cantava aquela música Empresta Pie, saluto, saluto para chegar lá, de menina. Não, e nada, não é nem 1 quilômetro, quando eu voltei, né, para ver. Quer dizer, tudo em miniatura, não sei. Bom, não tenho saudade do Egito.